Olá, prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, meu amigo e minha amiga. Me acompanhe na leitura do livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, onde encontra-se o seguinte registro. Disse o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A pergunta que se levanta é, por que exatamente o apóstolo Paulo fez esta afirmação? Afirmando que a nossa luta não é contra seres humanos. Simples, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, ou seja, todos os seres humanos são a manifestação da pessoa de Deus, porque existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. Todos nós somos a manifestação individual de Deus neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. Em outras palavras, a nossa luta não pode ser contra a carne e o sangue. Do contrário, estaríamos combatendo o próprio Criador. Sim, todos nós somos um em Deus. E Deus é um através de todos nós. Um único ser que se fez carne. Sim, meu querido amigo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra seres humanos. Porque os seres humanos são a manifestação de Deus. A manifestação humana de Deus neste lugar. Então, se levanta uma questão: contra quem que é a nossa luta? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista de Deus não existe luta alguma a ser travada. Senão, do ponto de vista da carne? Sim, somente do ponto de vista da carne existe luta, pois é esta mentalidade da carne que é inimiga de Deus e não se submete à lei de Deus. E nem o consegue fazê-lo, porque esta mentalidade da carne é uma ilusão proveniente do ego. Sim, o ego é apenas uma ilusão, uma miragem. Se o ego não é real, podemos entender que não existe luta alguma a ser travada. Sim, meu querido amigo, porque existe apenas um único ser, uma única vida. A morte é uma ilusão proveniente do ego. Não existe morte a ser derrotada, senão do ponto de vista da carne. Do ponto de vista de Deus, só existe vida. E esta é eterna, porque foi o Verbo que se fez carne. Repito, foi o Verbo que se fez carne. Você é a manifestação visível de Deus neste lugar. Repito, por isso disse o apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque a carne e o sangue é a manifestação da pessoa de Deus. Veja por você mesmo o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos e durante todas as gerações, isto é, Cristo em nós. Sim, a verdadeira identidade do ser humano é a identidade de filho de Deus, pois o Cristo é a verdadeira identidade do ser humano. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Independente dela ter sido manifesta ainda ou não, ela é a sua verdadeira vida, pois existe apenas uma única vida, a vida de Deus se desdobrando através de todos nós. O pó, a matéria, não possui vida em si mesmo. A vida pertence a Deus. A vida não pode morrer. É apenas o pó que retorna no pó. O espírito, que é a verdadeira identidade do homem, que é Deus, retorna aos céus. Prova disso é que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode negar através do ego, que a sua verdadeira identidade é a identidade de Deus, mas Deus não nega que a sua verdadeira identidade é a identidade do ser humano, pois foi o Verbo que se fez carne. Repito, por isto, a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue, porque a carne e o sangue é a manifestação da pessoa de Deus. Veja, por você mesmo, que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Disse Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que é semelhante? Porque quando você está amando o seu próximo, automaticamente você está amando a Deus. Porque todos nós somos a manifestação humana de Deus neste lugar, pois foi o Verbo que se fez carne. Sim, meu querido amigo. Repito, por isso a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra você e muito menos contra o próximo. Sim,
Porque todos nós somos a manifestação de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar ou amar o seu próximo é a mesma coisa. Porque todos nós somos a manifestação de Deus. Sim, foi o Verbo que se fez carne. Preste atenção no que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Disse Jesus: a cada um que deste de comer quando vocês foram me visitar na prisão, quando eu estive com fome ou com frio, vocês me deram de comer e me deram de vestir. Então o rei dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você está fazendo bem a alguma pessoa, você está fazendo bem para Deus, porque o ser humano é a manifestação visível de Deus neste lugar. Quando você está prejudicando alguém, você está prejudicando exatamente a pessoa de Deus. Disse Jesus: mas quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizestes. Quando destes sequer um copo de água a qualquer um destes meus irmãos, a mim vocês o fizestes, disse Jesus. Porque Deus é um através de todos nós, e nós somos a manifestação visível de Deus. Todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. O segredo é a unidade. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 3 e 10. Na parábola da ovelha perdida, nenhuma se perde. Por que nenhuma ovelha se perde? Porque todos nós somos a manifestação da pessoa de Deus. Não há como Deus se perder. Nenhum ser humano se perde. Porque é apenas o pó que retorna no pó. A verdadeira identidade do homem, que é o ser de Deus, retorna aos céus. Não existe a menor possibilidade da verdadeira identidade do ser humano se perder. Porque nós somos a manifestação de Deus neste lugar. Por isso, no plano de Deus, ninguém se perde, nem mesmo uma ovelha fica para trás. Preste atenção. Para encerrar, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32, disse Jesus: e se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Por que nós devemos amar exatamente a todos? Simples. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35 diz: amai, pois, os vossos inimigos. Por quê? Sim, repito, nós devemos amar a todos, porque todos nós somos a manifestação da pessoa de Deus. Foi o Verbo que se fez carne. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Fazendo isso, você estará amando a Deus, porque todos nós, repito, somos a manifestação de Deus neste lugar. No livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, diz: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio. Também no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 e 12, disse Deus que o rei Salomão tornou-se o homem mais sábio de todos os tempos. O único problema é que esta sabedoria adquirida pelo rei Salomão era proveniente da mentalidade da carne. O rei Salomão não compreendeu que a nossa luta não era contra a carne e o sangue, e passou a combater os seres humanos. Desta forma, podemos entender que não se chega ao pleno conhecimento da verdade através dessa mentalidade da carne. Por isso é necessário nascer de novo, para compreender este mistério de Cristo em nós, que foi o Verbo que se fez carne, que todos nós somos a manifestação de Deus. Repito, não é através da sabedoria humana que você chegará ao pleno conhecimento da verdade, porque esta sabedoria humana é proveniente do ego, que é uma ilusão que está ocultando a verdadeira verdade de você, espiritual. Está dado o recado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, meus queridos amigos.